Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esteatose hepática ou fígado gorduroso. Nesse vídeo você vai entender o que é a esteatose hepática, como ela pode afetar a sua saúde, como evitar de ter essa esteatose e como reverter caso você já tenha. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. No Brasil, de 15 a 20% da população pode ter algum grau de esteatose hepática ou gordura no fígado. Então isso mostra a quantidade, a importância dessa doença, desse acometimento na população. O que é o fígado gorduroso ou esteatose? É o depósito de gordura, como o nome mesmo diz, o depósito de gordura no fígado. Mas esse fígado não fica com a gordura, por exemplo, como uma picanha, que fica uma capa de gordura. Não. Essa gordura fica entremeada dentro dos hepatócitos, que são as células responsáveis por maior parte da função do fígado. Então ela fica entremeada nessas células, o que vai causar um aspecto muito semelhante, por exemplo, como a do cupim, ou de uma carne mais marmorizada, com mais gordura no meio. Então não é possível, por exemplo, através de alguma cirurgia, através de algum procedimento, retirar essa gordura, como alguns pacientes eventualmente perguntam. Então, quais são os principais tipos de esteatose? Primeira classificação, a gente separa em causas relacionadas ao uso do álcool, que são as esteatoses alcoólicas, e as esteatoses não alcoólicas, que vai ser tema do vídeo de hoje. E o que a esteatose pode causar? Eventualmente surgem no consultório pacientes com esteatose muito preocupados com essa condição. A gente encara o problema da esteatose muito mais como um sintoma, um sinal de que sua saúde não está bem, do que propriamente como uma doença específica. Pode complicar, não é tão frequente que ocorra essa complicação, mas se não tratada e se os fatores de risco que eu vou explicar nesse vídeo não forem retirados, não forem tratados, ela pode evoluir para uma hepatite, depois para uma cirrose, que é quando ocorre uma fibrose, o fígado fica endurecido, e até para um câncer mesmo de fígado, um hepatocarcinoma, necessitando de transplante, né, vai ter que trocar esse órgão em casos mais extremos. Mas essa é a minoria dos casos, porque quando é identificado, a gente já inicia a modificação, as orientações e a modificação do estilo de vida para que melhore esse quadro. E quais são as principais causas, os principais fatores associados a essa gordura no fígado? De longe, a principal causa é a obesidade. Então, o sobrepeso vai gerar depósito de gordura em várias regiões do corpo, inclusive no tecido hepático, inclusive no fígado. Outras causas, como diabetes, que altera muito o metabolismo da glicose, fazendo com que essa glicose seja transformada em triglicerídeos e armazenada no fígado, causando esse depósito de gordura indesejado no fígado. Resistência à insulina, que está muito relacionado também com obesidade e com diabetes, também é uma causa importante. Sedentarismo, ou seja, a falta de estímulo muscular faz com que diminua o gasto energético, que seria do músculo. Então, esse excesso de glicose, esse excesso de triglicerídeos, que poderia ser utilizado no músculo, por exemplo, ela começa a ficar depositada no fígado. Alterações também de dislipidemia, como aumento de colesterol, ou seja, todos esses sintomas fazem parte do que a gente chama de síndrome metabólica. Então, quando aparece uma esteatose, eu digo aparece porque muitas vezes, através de um exame de imagem, de um ultrassom,
é que vai ser descoberto esse quadro. Então, quando aparece esse quadro, muitas vezes é a ponta de um iceberg, de que outros problemas metabólicos mais graves, que geram outros fatores de risco, podem estar aí associados a essa descoberta, vamos dizer assim. E por que descoberta? Porque na maioria das vezes, como eu falei, ela não dá sintoma nenhum. Então, muitas vezes é solicitado um ultrassom de abdômen, ou por algum quadro de uma dor abdominal, ou por alguma investigação com relação à vesícula, de repente uma suspeita de problema de vesícula, ou mesmo até de rotina. Então, primeira coisa, quem já fez ultrassom sabe que a primeira coisa, muitas vezes que o ultrassonografista fala quando coloca o transdutor no abdômen é já avaliar esse fígado denso, esse fígado gorduroso, e já até comenta, na maioria das vezes, que já foi o primeiro achado, essa alteração no fígado, essa gordura no fígado, que pode ser classificada em vários níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3, que são as fases com maior depósito de gordura. E nos exames de sangue, a gente consegue descobrir quando existe uma inflamação do fígado pelo depósito de gordura, ou seja, uma hepatite, ou como nós chamamos esteatohepatite, vai acontecer nos exames, vai apresentar alteração em alguns marcadores de lesão hepática, alguns marcadores, algumas enzimas hepáticas, como por exemplo o TGO, o TGP, o gama-GT, fosfatase alcalina. Então, muitas vezes, nos exames de rotina, nós vamos perceber a alteração desses marcadores. Ao solicitar um ultrassom, pode ser descoberto essa esteatose. Então, como que podemos evitar a esteatose? Principalmente através de redução desses fatores de riscos modificáveis, como, por exemplo, evitar a obesidade, melhorar a questão da atividade física, se você for sedentário, melhorar a alimentação, melhorar o índice de glicose, o controle glicêmico, caso você seja diabético. Então, existem alguns fatores relacionados a hábitos e alimentação que você pode estar fazendo para diminuir a chance de desenvolver. E se você já tem esteatose hepática? Então, você deve, claro, promover perda de peso, né? Estudos mostram que até 5% de diminuição do seu peso já vai mostrar melhora na imagem, melhora do grau de esteatose hepática, vai melhorar a alimentação e vai melhorar a questão da atividade física se você for sedentário. E os alimentos? Quais os principais alimentos que nós devemos evitar? A lista de alimentos são basicamente os açúcares. Então, açúcar de cana-de-açúcar mesmo, açúcar simples, doces, são alimentos que nós devemos evitar ou ingerir numa quantidade muito pequena, né? Eu sou muito contra o terrorismo nutricional. Eu acho que um doce, uma sobremesa pode eventualmente num final de semana, até porque a nossa alimentação, além da função de nutrição, de nos nutrir, também tem uma função social também. Então é claro que você deve evitar o excesso de doce. Falando em açúcar, as bebidas açucaradas, principalmente os refrigerantes, ou as bebidas adocicadas, como essas bebidas que falam que tem uma quantidade de fruta, né, mas na verdade são chamadas de néctar ou de refrescos, que tem uma grande quantidade de açúcar. Evitar os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, alimentos que promovem desbiose, alteração de flora intestinal, alimentos que são muito ricos em saborizantes, em conservantes, além de, claro, geralmente esses alimentos ultraprocessados também possuem um índice glicêmico alto e enriquecido na maioria das vezes com gorduras ruins. O excesso de carboidratos refinados, como por exemplo macarrão, pão de farinha branca em excesso, também pode aumentar a quantidade de açúcar no sangue, aumentando a resistência insulínica, aumentando essa gordura que vai ficar depositada no fígado. E, logicamente, evitar o uso abusivo de álcool. Então, o álcool também é causa
de um tipo de esteatose que a gente chama alcoólica, que também vai produzir os mesmos males da esteatose não alcoólica. Então, se eventualmente você descobriu esse sinal, descobriu essa doença, que é a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, depende grande parte de você o tratamento desse problema, através de mudança de hábito de vida e alimentação adequada. Então, para manter a tradição, escreve aqui embaixo o nome da cidade de onde você está me assistindo e o país, né, se for fora do Brasil. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber as atualizações e curte e compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é bom e compartilha e dissemina para mais pessoas. Meu muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.